Olá, estamos de volta com mais uma aula de Direito Administrativo. Nessa aula aqui, a gente vai estudar a improbidade administrativa, sua terceira parte, onde vamos dar continuidade ao estudo do seu conceito e características. Mas antes de começar, gente, se inscreva no canal e dê uma conferida nos nossos livros publicados na Amazon, né? Conforme os links da descrição desse vídeo do canal. E qualquer dúvida aqui sobre esses tópicos, né? É só acessar nosso site www.direitoemtópicos.com. Vamos começar aqui, improbidade administrativa. Dando continuidade ao estudo sobre improbidade administrativa, gente, nessa aula a gente vai começar analisando as peculiaridades da lei em relação às penas aplicáveis, beleza? Então, primeiramente, vamos ler o que dispõe o artigo 12 da lei. Bem, independentemente do ressarcimento integral do dano patrimonial ser efetivo e das sanções penais comuns de responsabilidade civis e administrativas previstas na legislação específica, está o responsável pelo ato de improbidade sujeito às seguintes combinações, que podem ser aplicadas isoladas ou cumulativamente de acordo com a gravidade do fato. Bem, os pontos principais que podemos destacar desse dispositivo legal são o ressarcimento integral do dano patrimonial, sanções aplicáveis isoladas ou cumulativamente e a gravidade do fato. É importante aqui, gente, ressaltar que tais sanções não possuem natureza penal, ou seja, tais combinações legais são divididas sobre três naturezas distintas. Uma natureza política, que é a suspensão dos direitos políticos, uma natureza administrativa, que é a perda da função pública e proibição de contratar com o poder público e de receber benefícios fiscais ou creditícios, e uma natureza civil, que seria um ressarcimento erário, multa civil e perda dos bens e valores acrescidos ilicitamente ao patrimônio. A responsabilidade penal imputada pela lei de improbidade está limitada a um único dispositivo, que está previsto lá no artigo 19 da lei. No artigo 19 ele diz o seguinte, constitui crime a representação por ato de improbidade contra agente público ou terceiro beneficiário quando o autor da denúncia o sabe inocente. Contudo, gente, há entendimento no sentido de que há uma revogação tácita desse artigo 19, quando da inovação legislativa trazida pelo artigo 339 do Código Penal, que diz o seguinte, dar causa à instauração de inquérito policial, de procedimento investigatório criminal, de processo judicial, de processo administrativo disciplinar, de inquérito civil ou de ação de improbidade administrativa contra alguém, imputando-lhe crime, infração ético-disciplinar ou ato ímprobo de que se sabe e inocente, da mesma forma do artigo 19. Enfim, além das sanções previstas na lei de improbidade, o agente também pode ser responsabilidade por sanções nas esferas civil, penal ou administrativa. Relembrando aqui, gente, que de acordo com o que vimos, podemos elencar as sanções da lei de improbidade conforme seus respectivos atos de improbidade. A gente pode elencar o seguinte, enriquecimento ilícito. O que nós temos? Perda dos bens acrescidos ilicitamente, perda da função pública, suspensão do direito político de até 14 anos, multa civil igual ao acréscimo patrimonial, proibição de contratar com o poder público ou receber benefícios por até 14 anos e ressarcimento integral do dano se houver dano efetivo. No caso do prejuízo ao erário, a perda dos bens acrescidos ilicitamente, se ocorrer esse fato, a perda da função pública, a suspensão dos direitos políticos até 12 anos, diferente do outro que era 14, a multa civil igual ao dano ao erário, a proibição de contratar com o poder público ou receber benefícios até 12 anos e o ressarcimento integral do dano, se houver dano efetivo. E quanto à violação a princípio da administração pública, temos uma multa civil de até 24 vezes a remuneração do agente público, a proibição de contratar com o poder público ou receber benefícios por até 4 anos e o ressarcimento integral do dano, caso haja dano efetivo. Bem, a título de enriquecimento de conhecimento, vale acrescentar aqui que as últimas alterações trazidas pela lei de improbidade, que foi alterada pela Lei 14.230, apresenta uma característica peculiar quanto aos atos de improbidade de menor ofensa, que podemos destacar com sanções aplicáveis o quê? A multa, a perda dos bens, se for o caso, e ressarcimento do erário, se for o caso. Agora, gente, para fechar essa aula, vamos falar de um tópico que também é importante, a declaração de bens. Bem, o agente público, para tomar posse em cargo público e entrar em exercício, ele deve apresentar previamente à administração pública uma cópia da última declaração de imposto de renda apresentada à Receita Federal. Isto é o que está previsto no artigo 13 da Lei de Improbidade Administrativa. Vamos dar uma lida aqui. A posse e o exercício de agente
público ficam condicionados à apresentação da declaração de imposto de renda e proventos de qualquer natureza que tenha sido apresentada à Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil, a fim de ser arquivada no serviço do pessoal competente. Bem, com essa última informação, a gente chega ao final de mais uma aula de Direito Administrativo, onde a gente estudou sobre a improbidade administrativa no que tange às penas e declaração de bens. Na próxima aula, vamos fechar esse tema, com a quarta parte sobre improbidade administrativa, onde a gente vai analisar o procedimento administrativo e judicial. Beleza? Então a gente vai ficar por aqui e até a próxima aula.